Ficar com a câmera ligada, quem puder ficar com a câmera ligada, isso ajuda bastante, especialmente ah, a mim, que está apresentando, conseguir saber se vocês estão captando, poder interagir. É uma maneira de burlar um pouco a falta de presença que o online impõe na gente. Então, quem puder, por favor, faz isso. Eu queria que a gente pudesse deixar claros os objetivos de hoje e responder um pouco a algumas demandas que o João falou comigo, tá? Vou trazer para vocês algumas características clínicas do toque, tá? E esse momento vai ter um raciocínio um pouco mais médico, em algum sentido. Num segundo momento, a gente vai conversar sobre casos de toque. Na verdade, são 5 casos, tá certo? E isso é uma coisa que o João conversou, dizendo que seria bacana, que seria um feedback bom para a gente poder ah, ter um conhecimento mais prático, poder discutir também a experiência de vocês. E nessa hora é muito bacana a gente poder interagir. Quando eu estou no presencial, por exemplo, quando eu dou esse tipo de aula, eu inclusive faço uma coisa um pouco psicodrama de fazer o papel do paciente e vocês irem entrevistando e perguntando, porque os 5 casos são reais, são 5 casos que eu atendi e eu lembro de muita coisa, e o que não lembro também dá para ir contornando, tá? E por fim, à medida que isso tudo for sendo conversado, trazer algumas discussões mais diretas sobre teoria da mente e corpo. Meu cachorrinho ficou um pouquinho ansioso aqui, pessoal. Pronto. É muito assim, importante a gente entender que a gente tem até o meio-dia para isso tudo, e que a gente vai precisar de algumas pausas, tá bom? Então, eu vou colocar que, mais ou menos entre cada um desses tópicos, desses momentos, a gente se dê 5 a 10 minutinhos de pausa, tá bom? Uma ali como a gente está começando às 9h15, uma talvez às 10h15 até 10h30, e depois a gente vê se é necessário outra. Tá legal? Então, vamos começar. Bem, só me apresentando, eu já dei uma aula outra vez no curso, mas eu não sei se são as mesmas pessoas, se o pessoal lembra. Meu nome é Diego, eu sou médico, tá certo? Sou psiquiatra e psiquiatra infantil e também mexo com psicopatologia fenomenológica. Fiz a formação com o Guilherme Messas, tá? Ah, Acabei não botando, mas eu também estou no mestrado em que eu trabalho com narrativa. Por isso que o conteúdo da hermenêutica chega um pouco em mim. Eu lido com uma ideia de hermenêutica no Paul Ricoeur, tá? Que é uma dentre as possibilidades aí na fenomenologia de trabalhar o conteúdo. Então, vamos pensar agora no toque e nas características clínicas dele. Primeiro, a psiquiatria tem esse movimento nos últimos 10 anos de sair do categorial e de se aproximar do dimensional, do espectro. Isso se aplica a várias maneiras de fazer categoria diagnóstica, vários sistemas de pensamento dentro da psiquiatria. E o toque também entra nisso aí. Então, entender, antes de tudo, que tem uma parcela das vivências obsessivas e compulsivas que não tem um significado clínico maior, que fazer o diagnóstico não vai mudar em muita coisa o prognóstico de vida dessa pessoa. Você tem isso e é isso. São experiências dentro do espectro do humano que a gente não precisa necessariamente tratar. Então, para vocês terem ideia, 20% das crianças têm alguma vivência obsessiva de simetria, contagem, limpeza, tá certo? Isso é uma coisa que, por exemplo, tende a ir embora, ou então a ficar circunscrita a momentos de maior ansiedade, momentos de maior tensão, tá? O toque propriamente, ou seja, uma pessoa que tem um transtorno estruturado, com uma série de dificuldades, acomete, a princípio, menos de 3% da população. Esse número provavelmente é um pouquinho subdiagnosticado, porque a gente está falando de uma população que muitas vezes não busca tratamento. Para vocês terem ideia, acho que esse estudo está desatualizado, mas o tempo de diagnóstico até alguém perceber que tem um sintoma e procurar alguma forma de
de atendimento que fecha um diagnóstico para o toque chega a ser de quase 10 anos. Então, a pessoa muitas vezes tem alguma vivência, tem alguma experiência, começa a ter um transtorno, mas isso é uma coisa que você vai distante por questões de vergonha, dúvida, não saber com quem falar, é deixado de lado por anos e anos, tá certo? E o que é muito importante saber do toque é que, basicamente, não é uma situação que existe sozinha, tá bom? Esse aqui estudo, esses dados são do Compêndio de Psiquiatria da USP, esqueci de referenciar. Esse estudo coloca que quase 100% das pessoas com o toque vai ter alguma comorbidade psiquiátrica associada. As comorbidades mais comumente associadas são quadros ansiosos. Antigamente, inclusive, o toque estava dentro dos transtornos ansiosos. Foi no DSM-5, se eu não me engano, que teve uma separação. Essa separação tem uma base em estudo neurobiológico, perfil de sintomas, mas, de fato, é uma população que está ali muito próxima. É questionável a necessidade dessa separação do DSM. E, como vocês vão ver, tem uma semelhança e até no pensamento filosófico por trás de tudo, tá? Mas então, sempre que vocês estiverem então diante de um indivíduo com toque, vocês têm que de pronto já pensarem, olha, muito provavelmente tem alguma outra coisa ansiosa acontecendo com ele. Essa pessoa pode ter ali uma fobia social, essa pessoa pode ter outro transtorno relacionado à obsessividade, pode ter uma ansiedade generalizada, um pânico, enfim, uma infinidade de possibilidades, tá bom? Tá. Se a gente for pensar, então, de maneira bem simples, o que é o toque? O que é o toque, a gente pode se contentar aqui de dizer, olha, tá aqui o critério do DSM, que vai basicamente dizer que é um indivíduo que tem presente obsessões, compulsões ou ambas as coisas, tá? Mas isso aí é muito vago e difícil de entender, porque tanto obsessão quanto compulsão são conceitos e experiências um pouquinho difíceis de definir. Vamos pensar aqui, obsessão, tá certo? Dá para a gente entender a ideia de um pensamento intrusivo como algo que passa pela nossa mente, pela nossa imaginação, a despeito da nossa vontade, com muita frequência e causando alguma forma de incômodo. Descrições psicopatológicas mais tradicionais vão dizer que são pensamentos egodistônicos, tá? Ou seja, o eu mesmo não gosta de pensar o que está pensando. E aí entra na dimensão da obsessividade. E isso aparece com frequência, isso aparece com sofrimento, isso aparece a despeito da minha vontade, tá? Obsessão, obsedare, vem da ideia de possessão mesmo. Então, alguém que está obcecado, alguém que está possuído. A coisa dos maus espíritos, que seja. Então, alguém que de repente se pega assombrado por algum pensamento, por alguma coisa que ele não consegue controlar, tá? E compulsões, por sua vez. Compulsões são comportamentos repetitivos, e esses comportamentos, aqui a gente vai pegar emprestado umas coisinhas da comportamental. Podem ser comportamentos encobertos, ou seja, mentais, ou comportamentos explícitos, tá certo? Que a pessoa realmente vai e faz. Geralmente a gente consegue ver nos filmes, nos livros, etc., essa forma da compulsão em que o que está em jogo é a pessoa se mover, a pessoa tocar em algo, é visível esse comportamento. Mas muitos indivíduos também têm esses comportamentos encobertos de pensar. Eu preciso contar até tanto. Eu preciso falar essa sequência de palavras. Tudo mental. Eu preciso olhar primeiro para um lugar, depois para outro. Tudo mental, tá? Esses quadros difíceis de buscar em tratamento são mais difíceis de diagnosticar e também não quer dizer que eles não vão estar junto dos que estão fazendo aquela coisa mais comum que a gente enxerga mais de, sei lá, ficar lavando as mãos, tá certo? Muitas vezes a gente vai ficar num limiar diagnóstico
muito difícil entre compulsão e tics, tá? Que é uma das comorbidades que mais aparece. Em um dos casos, a gente vai poder discutir um pouquinho isso, tá legal? Mas a ideia do tique é que o tique é um movimento repetitivo, recorrente, não ritmado, tá? Enquanto a compulsão, as compulsões que se assemelham ao tique, a repetição, a recorrência já é diferente, tá certo? E não tende a ter uma associação com uma sensação física. Na maioria das vezes, a compulsão acontece como uma resposta ao incômodo das obsessões. Mas a gente vai ver também que isso não é super necessário para a gente pensar os quadros. Tá certo? Tá. E por fim, para a gente pensar no toque, a gente tem que terminar fazendo uma classificação diagnóstica de dizer se esse indivíduo tem insight, tem baixo insight, não tem insight, e se é um quadro que já tem elementos psicóticos de uma crença delirante. A gente também vai poder ver um pouquinho disso quando a gente for discutir os casos. Tá bem? Tá bom. Ainda dentro das características clínicas, é legal a gente saber um pouco de como se desenvolve assim esses quadros e a história da maioria das pessoas. A história da maioria dessas pessoas acontece, como boa parte dos transtornos psiquiátricos, na infância ou na juventude, tá? Então, o TOC tem dois picos de incidência. Ali no final da primeira infância, antes da adolescência, geralmente entre 8 e 12 anos, tá? E no adulto jovem, em torno de seus 20 anos. Difícil abrir um quadro de toque, de repente abriu aos 60 anos de idade, tá? Pode acontecer, mas, bem, esses picos são muito marcantes e vão ter um pouco a ver com nossa compreensão do que é o toque também, a relação que tem com medo e com o corpo. Tá. Quando a gente está falando de abertura muito precoce, ou seja, esse povinho com 8 anos de idade, do ponto de vista epidemiológico, é mais comum eu ver esse quadro aparecendo em meninos, é mais comum que esses quadros tenham o subtipo de toque associado a tics, tá certo? Muitas vezes tem um quadro genético mais exuberante, que o pai tem toque, o irmão tem toque, que seja, tá certo? E por fim, por alguma razão, essa aqui é um pouco mais difícil de explicar, tá, pessoal? Quem quiser, enfim, conceituar algo a respeito, quem quiser dar algum palpite, estamos abertos aqui. Mas por alguma razão, nesses quadros não tem tanta limpeza e contaminação. Todas as outras dimensões do toque, de obsessividade e compulsividade, que já já a gente vai falar, estão presentes. Os quadros em que a pessoa tem pensamentos violentos, em que a pessoa tem pensamentos religiosos, etc., estão presentes nessa faixa etária, mas não é tão frequente a limpeza e a contaminação. Se a gente for para os quadros que abrem ali na adolescência, no adulto jovem, a situação inverte. De repente fica mais comum em mulheres e de repente tem mais associação não com a genética, mas com agravos ambientais. E aqui muito tipo de agravo ambiental, desde uma negligência parental atual até situações traumáticas, tá certo? Exposição à violência, assim como agravos perinatais, situação de desnutrição, ah, traumas no nascimento, trauma físico mesmo no nascimento, certo? Baixo peso, etc. Tá bom? E nesses quadros também, que a gente vê eclodirem logo depois de uma situação muito estressante, o que mais acontece é exatamente o tema de limpeza e contaminação. Os outros temas não são tão frequentes, tá? Até o momento, alguma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar algo? Não? Bacana. Vamos aqui para alguns dos temas, tá? Esses são os temas mais comuns que a gente vê aparecendo, acompanhados das suas compulsões. Desnecessário falar que isso aqui é uma mania de categorização. Na prática, tanto a gente vai ver as crianças mudando os temas com frequência e as compulsões com frequência, quanto pessoas com um tipo de obsessão e outro tipo de
Então, assim, eu trouxe mais, não como uma coisa informativa para pensar um caso, mas para pensar anedota mesmo. Isso aqui às vezes acontece, tá certo? Então, quem tem pensamentos obsessivos de contaminação tende a recorrer à limpeza, tá? Quem tem pensamentos compulsivos a ser uma pessoa que pode machucar os outros, que pode se machucar, etc., tende a fazer repetição. Quem pensa em agressividade, coisas violentas, cenas violentas de pessoas morrendo, pessoas sendo mortas, tende a fazer checagem, tá certo? Que é a verificação, aquela coisa do ficar vendo se o gás está desligado, por exemplo. Ideias de cunho sexual mais associados a tocar em regiões, tocar na parede, tocar na pessoa, etc. Ideias religiosas que muitas vezes estão juntas das de cunho sexual, às vezes vem acompanhadas da narração, ficar fazendo o comportamento encoberto de contar algo, de revisar algo, tá? Aqueles que têm um desconforto com assimetria, precisam de simetria, tendem a ir para ordenação. E, por fim, os que têm pensamentos obsessivos sobre se confessar, sobre contar algo para a pessoa, sobre perguntar algo, podem ir para acumulação, então para a questão religiosa de oração. Isso aqui eu estou trazendo a título de curiosidade, porque na prática não guia muito o pensamento, tá certo? Mas é legal porque vê os tipos de compulsão que a gente consegue encontrar por aí. Isso aqui é interessante na hora de conseguir perguntar para a pessoa: ô, fulano, tem uma coisa que te causa muito desconforto, muito medo, muito estresse? Ah, tem. Às vezes uma imagem, não sei, imagem da Virgem Maria fazendo sexo. O que que você faz nesse momento? Ah, eu não faço nada. Não, mas vamos pensar junto. Tu faz uma oração, tu tenta organizar a tua casa, tu vê como é que tá a boca do fogão, tu encosta em alguma região da parede, do teu corpo, tu chama alguém para fazer alguma coisa com essa pessoa e por aí vai, tá bem? Tá bom. Isso aqui são coisas bem interessantes para a gente pensar algumas consequências e algumas particularidades do toque para além daquela descrição tradicional. Hoje, muitos estudos vão estudar a questão do freezing no toque e do just right, tá? Alguém já ouviu falar de algum desses dois? Na verdade, da acomodação também. Alguém já ouviu falar ou do just right, ou do freeze, ou da acomodação? Manda aí no chat. Pronto. Então, bacana. Vamos poder conversar isso. Eu vou já antecipar um pouquinho com vocês, e a gente vai poder ver em alguns casos, tá? O just right é uma sensação que alguns indivíduos com toque vão descrever sobre o porquê deles fazerem as compulsões, especificamente, na maioria dos casos, de repetição, de checagem, mesmo de limpeza. Vocês vão ver as pessoas dizendo muitas coisas. Eu faço, vamos pegar aqui a coisa do fechar, girar e abrir o registro do chuveiro, tá? Algumas pessoas vão dizer para vocês uma coisa assim, bem de livro: olha, eu faço isso 10 vezes. Por que 10? Ah, sei lá, 10. E faço 10 vezes. Quando eu faço 10 vezes, estou resolvido, vou embora. Tem pessoas que vão dizer: eu faço isso por 1 minuto. Tá. Por que 1 minuto? Não sei, mas 1 minuto. Tem pessoas que vão dizer que vão fazer um número ímpar. Por que ímpar? Ah, porque ímpar é o número de Deus, sei lá. Algumas pessoas vão conseguir verbalizar para vocês uma coisa clara nesse sentido. E outras simplesmente vão dizer que eu, não, eu faço. Tem dias que eu faço por 10 minutos, tem dia que eu não sei quanto tempo eu fico, nem quantas vezes eu faço. E quando a gente pergunta quando é que você decide parar, então a pessoa pode chegar e responder desse jeito: eu paro quando eu acho que está certo. Sabe? Jeitinho, deu just right. Ah, aquele jeitinho exato, que é uma incapacidade de dar uma descrição quantitativa, não sei o tempo, não sei as vezes, tá? E uma tentativa muito vaga de dar uma descrição qualitativa, é quando está certo.
Alguns pacientes chegam a dizer, quando ficou perfeito. Mas como assim perfeito? É uma repetição, os dois estão iguais. É quando ficou perfeito, eu sei que está perfeito, e aí eu largo, tá certo? Então, para esses indivíduos, talvez vocês nunca consigam chegar a... Nossa, a Aline mandou, mas eu estou no celular, deixa eu... Eu não consegui ver a tua pergunta, Aline, me desculpa. Oi, Diego, não tem problema. Vai. Eu mandei se tem a ver com a sensação que a pessoa tem que aquilo tá certo. Isso, isso. É a sensação subjetiva de que, olha, agora tá certo, agora deu, agora tá bom, tá certo? É Entendi. exatamente isso. Então, para esses quadros, talvez a gente nunca consiga chegar a uma explicação super bonitinha. Ah, eu checo tantas vezes, aquele número representa isso para mim, isso quer dizer tal coisa para mim. 10 é um número bom, 15 vezes em que eu, sei lá, talvez fique essa sensação corporal mais vaga mesmo, tá certo? Tá. O freeze é uma coisa bem mais rara, tá? Em que a gente vai observar o indivíduo ficando lentificado. É um indivíduo em que, nos quadros geralmente muito crônicos, os quadros que se arrastam por anos sem tratamento, aquele que eu falei para vocês, 10 anos sem buscar tratamento, é quando busca tratamento, não adere tão bem, e aí a pessoa já está com 40, 50 anos de toque aí nas... Ela tende a ter essa lentificação, em que, para ponderar o que ela vai fazer, é uma coisa tão trabalhosa, é uma coisa que dá tanto estresse, e ela pensa quantas obsessões e compulsões eu vou ter que fazer, que ela acaba fazendo devagar ou não fazendo. Vai ter um caso que a gente vai observar um pouco isso, tá bom? Tá. E por fim, o conceito de acomodação familiar. Para vocês terem ideia, não estou com o livro aqui, desculpem. Mas tem um livrinho muito legal de um sujeito, não lembro agora se é Yale ou Harvard, enfim, aquele rincão ali nos Estados Unidos, que chama Lebowitz, que é um livro, só tem em inglês, mas é um livro muito legal, sobre como os pais podem fazer uma diferença imensa no tratamento de criança e adolescente com TOC, tá certo? E ele vai construir com os pais uma ideia de que, olha, vocês ficarem pensando que vocês são culpados, se vocês acharem que vocês são a causa disso, nossa, a gente não vai para frente, a gente vai entrar pelo cano, vocês vão ficar super chateados e ninguém ajuda ninguém. Mas se vocês pensarem que vocês são responsáveis pela melhora, vocês vão conseguir facilitar muito todas as intervenções que a gente for fazer. E aí, o que é que está em jogo? Boa parte dos quadros de toque na infância e adolescência, e ele chega a dizer números tão altos quanto 90%, tem algum grau de acomodação familiar. A acomodação familiar é um conceito que está presente na ansiedade infantil, não só no toque, tá? Em que os pais, por alguma razão, tendem a não expor o filho às oportunidades que ele tem de enfrentar os medos e os desconfortos que podem ajudar a reduzir a doença. Então, vou dar um exemplo na ansiedade, tá bom? Na ansiedade, o filho vai e diz, olha, hoje eu não quero ir para a escola, porque eu sei que quando eu chegar lá vai ter, eu vou ficar me sentindo mal e eu vou ficar com saudade de vocês. E a gente está diante de um quadro de ansiedade de separação infantil, 6, 7 anos. Não, não quero ir, não quero ir, não quero ir. A mãe vai, sabe que a criança precisa ir para a escola, decide ir, leva, deixa no portão da escola como todos os outros pais. A criança chora, a criança está em sofrimento, a criança está ali visivelmente angustiada. Essa mãe e esse pai ficam visivelmente angustiados com o sofrimento da criança e decidem entrar ali no corredor da escola para ver se ajuda. Não ajudou. A criança continua chorando. Decidem ir até a sala de aula e entregar na mão do professor. O professor ajuda, ela fica um pouco mais calma, o tempo está passando, e em dado momento vão e
fica uns 10 minutinhos na sala, até que finalmente a criança esquece. Isso que aconteceu, tá certo? Foram os pais se acomodando ao medo da criança. A criança estava com medo relacionado à ansiedade de separação, são medos variados. Se eu ficar longe dos meus pais, talvez eles morram, talvez eu seja sequestrado, que seja. E aí os pais, diante desse medo e do sofrimento que esse medo causa, vão mudando um pouquinho a rotina deles, vão ajustando um pouquinho, vão dando menos chance da criança enfrentar o portão da escola e ir sozinha. Ela tem coragem para enfrentar isso. E vão, de repente, tem quadros mais graves que esse que eu descrevi, em que a criança não vai mais para a escola. O que está em jogo aqui é que os pais têm uma dificuldade de tolerar o sofrimento do filho, e provavelmente isso tem a ver com a dificuldade deles de tolerarem sofrimento no geral, tá? Então, vida tem muito sofrimento, vida tem muita dor. A gente tende a ou controlar ou esquivar dessa dor. Quando eu não posso controlar ela, realmente eu posso tentar esquivar. A maioria de nós tende a esquivar da dor e do que causa desconforto. Mas vão ter situações em que a gente vai ter que conviver com isso. Até o tempo se ajustar, até eu observar que não tinha tanta razão assim para ter medo, até eu perceber que eu sou corajoso e que eu tenho recursos para enfrentar. Esse quadro que eu falei para vocês é um casinho real, super comum, assim. Esse casinho real, essa mãe não conseguia ver o filho chorando. Era muito doloroso para ela. Isso causava desconforto. Ela ficava angustiada. E quando ela fica angustiada, ela não consegue aguentar tão bem. Aí o que que ela faz? Ela busca alívio para o desconforto dela. Nesse caso, aliviar o desconforto dela é aliviar o desconforto do filho. E aí ela vai e faz essa concessão. Isso aqui seria uma ponta do espectro, tá? Vamos pegar outro. Mutismo seletivo. Uma coisa que é muito comum no mutismo seletivo, que é uma doença raríssima, tá? Vocês, assim, no ambulatório especializado do IPQ, que é onde se referenciam isso, eu vou dizer para vocês que a gente tinha, sei lá, 5 casos. É uma coisa rara de se ver. No mutismo seletivo, a gente está falando de uma criança que muitas vezes tem várias explicações, mas muitas vezes não tem impedimentos na fala, consegue conversar numa boa com os pais em casa, tá certo? E aí vai comprar ali no pipoqueiro. Ela não consegue falar, porque ela tem medo. Independente do medo de ser avaliada por ter falado errado, do medo de falar alguma coisa estranha, do desconforto com a voz, mas ela tem medo. Aí tá lá na frente do pipoqueiro com o dinheiro que o pai deu, os pais estão ali do lado, esperando a criança terminar de comprar, mas nada acontece. A criança pode ficar um pouco ansiosa, ela só fica parada, ela não vai dizer se ela quer pipoca doce ou salgada, sei lá. E em dado momento, os pais vão e dizem: qual que você quer? Pai, eu quero a salgada. Pois, fulano, me dê aqui a pipoca salgada. Eu estou tirando a oportunidade dessa criança de se comunicar. Eu me acomodei à situação e aí eu não estou dando a chance dela treinar falar em público. Tá certo? Isso aí é muito importante nas síndromes ansiosas na infância e adolescência. Para o toque também acontece. No toque, acaba que, curiosamente, eu acho que não teve. Não, tem sim, tem sim. Tem alguns casos que a gente fala disso. Mas no toque, o que que acontece? Muitas vezes a criança ou adolescente vai inserir os pais dentro dos comportamentos ritualizados. Então, eu estou ali muito desconfortável, eu estou querendo lavar as mãos, mas eu sei que tem uma coisa que também está me deixando muito desconfortável, eu quero que seja o banheiro. Mãe, enquanto eu lavo as mãos, lava aqui o banheiro. Aí a mãe está vendo o filho lavando as mãos, ela, não sei, talvez o banheiro esteja meio sujo mesmo. Tá bom, eu lavo. E vou e lavo o banheiro também. Ele ficou mais aliviado, ele ficou mais tranquilo.
banheiro ficou limpinho, legal. O problema é quando isso vai escalonando. Mãe, dá 2 pulinhos junto de mim, que isso vai me ajudar a parar de pensar em tal coisa. A mãe dá 2 pulinhos. Sendo que isso começa a acontecer com muita frequência. Quando a mãe não está perto, fica desesperado, liga. Mãe, dá 2 pulinhos aí no trabalho? Deu, obrigado. Tá? Até um caso extremo em que uma paciente pedia, dentro de um complexo ritual muito grande, muita coisa acontecendo assim, mas só para trazer por alto, pedia para a mãe tirar a calcinha da mãe, tirar a calcinha, pegar a calcinha, esfregar em determinado canto da parede, colocar de volta e falar com ela. E a mãe, vendo a filha muito tensa, muito preocupada, pedindo aquilo, chorando se isso não acontecesse, fazia, tá? Parte do tratamento nesses quadros envolve reduzir a acomodação familiar e dizer, olha, a sua filha não vai morrer se isso não acontecer e se ela ficar com esse sofrimento por algum tempo. Eu sei que é muito incômodo, mas não vai ter nada clinicamente grave, ela vai ficar viva e vai ajudar a gente a enfrentar o tratamento, tá? É claro, eu trouxe para vocês assim um resumo de um estudo muito grande, de técnicas específicas, de combinados que se fazem de formas graduais. Mas a ideia que está em jogo é essa aqui. Tá bom? Fez sentido? Deu para entender um pouco a acomodação familiar? Desses 3, o freezing vai ver muito pouco na prática, tá? Mas a acomodação é muito comum. É muito comum. E o just right pode acontecer. Tá bom? Legal. Vamos em frente, ainda tem mais um pouquinho. Tá bom. Do ponto de vista das características clínicas, a hipótese neurobiológica, eu não vou entrar em super detalhes, mas ela é legal porque ajuda a gente a poder pensar um pouco, né? Essas ciências neurobiológicas, elas têm muitos problemas metodológicos, conceituais, mas às vezes elas podem informar o nosso pensamento. Não é que elas são a garantia da verdade, mas elas podem informar a gente a raciocinar algumas coisas, tá? Então, tem 2 principais hipóteses para o que está acontecendo no toque. Isso não são hipóteses causais. Não é meu cérebro é assim e aí eu desenvolvo o toque. É, pessoas com toque têm um cérebro assim. Veio primeiro o ovo, a galinha? Não sabemos com tanta certeza, tá? Mas a ideia é que um sistema nosso, um conectoma que temos no nosso cérebro, né, uma sequência de conexões que é responsável pelo monitoramento das nossas atividades, está hiperativado. Então, todo mundo tem isso. A gente tem momentos em que a gente faz atividades percebendo ela intensamente e outros momentos em que a gente não percebe. Direção, na maioria das vezes, é algo em que eu não estou, de certa maneira, presente. Eu estou sem pensar muito naquilo. Eu não estou checando se é necessário girar o volante tantos, se a marcha está... Eu vou indo. E várias coisas me informam para que a minha decisão seja fluida. O meu monitoramento aí está baixo, tá certo? Se eu pegar esse mesmo carro, esse mesmo motorista, e for à noite numa estrada de terra, tem muitas chances de que ele fique muito mais atento à marcha, porque está com medo de atolar, a exatamente como está ali o volante, porque ele está atento à aquaplanagem. Em situações de medo e preocupação intensa, é comum, então, que o monitoramento esteja hiperativado e eu fique atento a coisas que antes não eram relevantes. No toque, é uma hipótese que o que é que está em jogo? Para os pensamentos, que na maioria das vezes a gente não dá importância, a gente esteja em um estado de hipermonitoração. Quando eu saio de casa, eu não penso não está aceso, não. Alguém com toque pensa nisso o tempo todo, tá certo? E aí isso leva uma cascata de consequências e de efeitos que geram o quadro todo florido como a gente conhece, tá? A outra hipótese é simplesmente a ideia de que a gente tem acesso a alguns pensamentos, tá bom? Que a percepção traz, ou então que algumas lembranças trazem, e que antes disso ir para a nossa consciência, para essa região córtico-ortofrontal,
de uma maneira super grosseira aqui, isso é filtrado conforme as minhas prioridades, conforme o que eu estou fazendo no momento. Tem muita alteração de neuroimagem e de neurofuncionalidade nessas regiões de alguém com toque. E a hipótese, então, é que essas pessoas não conseguem filtrar os pensamentos que ficam o tempo todo vindo na cabeça. E aí ficam vindo informações que às vezes a gente não precisa para fazer a nossa atividade do dia a dia. E para lidar com esse monte de informações de uma pessoa que talvez esteja hiperativada, ela vai encontrando recursos desadaptativos para funcionar no dia a dia dela, tá certo? Isso aqui é interessante porque existem alguns tratamentos neurocirúrgicos para toque, dos quais eu sei zero, tá bom, pessoal? Mas existem casos muito graves, pessoas profundamente debilitadas que não conseguem nenhuma atividade, têm sofrimento constante, refratárias a medicamento, que envolvem ou implantes ou até cirurgias nessas regiões. Resultados também muito questionáveis, tá bom? Mas é só a título de conhecimento. E o manejo? O manejo, além de responder a tal da acomodação familiar e tentar ajustar de alguma forma, envolve terapias que possam, de alguma maneira, fazer uma exposição com prevenção de resposta da pessoa. Isso aqui é um termo bem da cognitivo-comportamental, tá? Mas você não precisa ser cognitivo-comportamental para fazer exposições e prevenção de resposta. O que é a ideia aqui? Se é uma relação que tem muita proximidade com medo e muita proximidade com desconforto, tentando encontrar maneiras de reduzir o desconforto diante desse medo, o que a gente tem que, de pouco em pouco, introduzir na vida dessa pessoa são situações em que ele se expõe ao medo, fica menos sensível a ele e consegue ver que ele sobrevive acima de tudo, tá certo? Ao mesmo tempo que previne que essa pessoa faça os comportamentos aos quais ela está adaptada. Como é que é isso, então? Vamos imaginar que estou tendo pensamentos de contaminação e arrancar um pelinho da sobrancelha me traz, tá? A gente tem que, de pouco em pouco, ir mostrando para esse sujeito que a contaminação é algo que ele pode ou controlar de uma maneira funcional ou tolerar, tá certo? Enquanto não arranca os pelinhos. Então, estou prevenindo que ele emita essa resposta que já está habituada na cabeça dele. Vai fazer outra coisa. Vai fazer alguma outra coisa que pode ser desde uma coisa intermediária, vai fechar e abrir a mão, porque pelo menos assim eu não destruo a sobrancelha, ou então vou simplesmente aprender a tolerar o desconforto e o sofrimento de estar me expondo um pouco mais ao que está me dando medo. Tá certo? Então, esse é o princípio geral por trás das terapias. É claro que vão ter outras coisas, tem elementos sobre distorção cognitiva, tem mil coisas, mas esse aqui é o geral, tá? Do ponto de vista do tratamento medicamentoso ajuda bastante essas pessoas, mas é bem mais lento o resultado, até mesmo do que para antidepressivos. Então, a gente sabe, antidepressivo demora umas 2, 3 semanas para começar a fazer efeito. Para o toque, a gente está falando de semanas a meses, e demora, o tempo que eu vou retirar demora ainda mais. Então, tem que muitas vezes dizer para essa família que vocês podem acompanhar, que o psiquiatra foi introduzir a medicação, demora mesmo, até ajustar a dose, tem alguns guidelines que vão sugerir coisa de 12 semanas, tá? 3 meses, pessoal. Então, é uma coisa lenta. Tá beleza? A gente ainda tem um tempinho. Vou falar para vocês, antes da gente ir para os casos, dos transtornos associados, tá legal? Os transtornos associados, eles são situações que estão no DSM, com exceção do coro, que eu já explico o que é. Estão no capítulo do DSM sobre transtornos obsessivos compulsivos, tá? E eles têm como semelhanças questões sobre
maneiras disfuncionais de lidarem com percepções e com desconfortos, tá? Como é que é isso, então? Transtorno dismórfico corporal, que é raro, é um transtorno em que o indivíduo tem uma percepção, e aqui, pessoal, é uma coisa que está entre a sensação, tem uma coisa ali sensorial, uma coisa na percepção, tá certo? E entra a crença de que algo no corpo, no rosto, alguma parte dele, é muito diferente, é muito estranha, é muito feia, é muito deformada. A gente não está falando de alguém que acha que tem um nariz um pouco grande, a gente está falando de alguém que acha que tem um nariz tão grande que não dá para se aproximar das pessoas sem ferir elas. Sem brincadeira, já ouvi isso. Que é uma coisa que quando as pessoas olharem para o queixo, talvez alguém vomite, ou alguém fique achando que ele é uma aberração, coisas do tipo, tá bom? Então, é esse nível de distorção. E a pessoa acaba ficando com esse pensamento tão recorrente, tão intrusivo, tão desconfortável, que ela recorre muitas vezes à checagem de espelho. Então, a gente pensa, nossa, a pessoa no dismórfico corporal ela deve só se esconder e nem pensa nisso. Não. E, inclusive, parte do tratamento, e aqui eu já não vou saber dar muitos detalhes, que é uma condição bem rara, envolve esse comportamento compulsivo de checagem no espelho. Pessoas podem ficar horas, ou celular, naturalmente, né? Horas fazendo alguma maneira de ver, nossa, será que é deformado assim mesmo? Será que é estranho assim mesmo? E isso gera muito sofrimento, gera manipulação, pode gerar até algumas formas de ferida, tá certo? O transtorno de acumulação também é razoavelmente raro. Ah, é uma daquelas condições estranhas que, por alguma razão, a pessoa decidiu televisar, né? Aparece, tem séries a respeito disso, mas são pessoas com sérias questões de saúde mental ali sendo transformadas em freak show, tá? A ideia aqui é que no transtorno de acumulação a pessoa não faz uma distinção adequada dos itens para serem mantidos em sua casa, ao mesmo tempo que não faz uma conservação desses itens, tá certo? E tem um desconforto muito grande com a ideia de ficar sem algum deles. Então, a pessoa, muitas vezes, como é que começa? Ah, eu não vou jogar fora essa nota fiscal aqui, de 5 anos atrás, que vai que eu preciso. Vem um pouco da incompletude, que é uma das coisas que a gente vai conversar quando fala um pouco mais das questões conceituais. Eu não posso me livrar disso, eu não posso me desfazer disso. Vai que eu preciso. Então, tem um medo ansioso de em algum momento é necessário, de talvez aquilo ser útil, de eu não querer estar desperdiçando, enfim, a pessoa pode verbalizar de mil maneiras. Mas o medo é um medo ansioso sobre em algum momento aquilo ser necessário e não estar mais comigo, tá? E aí, o meu comportamento é reter, é manter aquilo na minha casa. Mas que, paradoxalmente, eu não faça uma coisa classificada, bonitinha. Eu só quero ter lá se eu precisar, tá? A gente pode falar um pouco mais na frente. É interessante, do ponto de vista conceitual, o que está em jogo aqui, tá bom? É raro, tá, pessoal? Eu vi em 2 casos, e é isso. Não são pessoas que vão sair por aí buscando tratamento, tá bom? Não são pessoas que vão para o psicólogo porque não causa tanto desconforto, dá para ter uma vida plena fora dessa casa. A título de recomendação literária, um livro que eu li recente, que fala disso, e é muito bom, muito bom. É de uma autora cearense, Natércia Pontes, que se chama Os Tais Caquinhos, tá? É um livro em que a gente tem acesso a uma espécie de diário, enfim, de memórias de uma adolescente morando em uma fortaleza com um pai com um transtorno de acumulação gravíssimo, tá? Super legal, um livro que causa um monte de efeitos sensoriais, descrições, dá muito nojo, mas ao mesmo tempo tem uma coisa muito bonita acontecendo o tempo todo, tá?
recomendação com tranquilidade. Tá. Os outros dois, eles muitas vezes estão juntinhos aqui, que é a tricotilomania e o transtorno de escoriação, que é o skin picking, tá? Esses dois, muitas vezes, são questões que têm um espectro apenas compulsivo. A pessoa simplesmente arranca e não tende a ter um pensamento obsessivo por trás. Ah, eu estou me sentindo com medo de pegar uma faca e machucar alguém, arranca o cabelo. Não, isso não acontece. Vai acontecendo de uma maneira que não atravessa a consciência. E a pessoa vai arrancando. Cotilomania grave, a gente está falando de pessoas que ficam com lesão, ficam com pedaços calvos e tudo mais. E no skin picking, muitas vezes é aquela é o nível extremo daquele comportamento, às vezes, de arrancar aqui um pedacinho da cutícula, tá? Sendo que isso às vezes acontece com outros pedacinhos de pele, isso às vezes acontece a ponto da cutícula ficar muito ruim, às vezes acaba arrancando um pedacinho da unha, tá? Nos dois casos, a pessoa entra nesse comportamento compulsivo, consegue apontar uma relação com estados ansiosos, na maioria dos casos, tá? Ah, mas muitas vezes não vai trazer cognições, pensamentos a respeito disso, tá bom? Por fim, e só a título de curiosidade também, a terapia é muito semelhante, mas envolve reversão de hábito, tá? Então, eu não exponho a pessoa às coisas, mas eu simplesmente tento reduzir o basal de ansiedade dela e fazer com que no lugar de cutucar aqui a unha, ela cutuque a borracha. Modifico o hábito até que gradualmente ela não precise cutucar a borracha e ela possa só ficar fazendo alguma outra maneira de autorregulação da ansiedade que a gente vive fazendo, como ficar mexendo os dedos, ou então às vezes passar a mão na barba, que são, numa visão dimensional, coisas que a gente faz diante da idade, do desconforto, da minha necessidade de me adaptar ao meio naquele momento. Tá certo? Pessoal, e por fim tem o exótico couro, tá? Couro é um transtorno cultural, ou seja, é um assunto de psiquiatria transcultural e que é alguma coisa que a gente observa apenas no Japão. Nunca vi, tá? Mas fica a título de curiosidade. Que é um transtorno obsessivo, compulsivo, sempre de uma dimensão mais delirante, em que o indivíduo, tipicamente homem, acredita que alguma parte do corpo está encolhendo ou então está entrando na própria cavidade do corpo, e esse pensamento estranho fica vindo na cabeça o tempo inteiro, e a pessoa muitas vezes faz checagem para ver se diminuiu, se encolheu. Muitas vezes é referente ao pênis. Então, é o transtorno cultural de uma crença de que o pênis está encolhendo e em algum momento vai entrar no próprio corpo. Mulheres, isso acaba acontecendo com as mamas. Então, a mulher acredita que os seios estão diminuindo, tá certo? Ah, como eu falei para você, um transtorno cultural, eu nunca vi, mas entrei nesse espectro obsessivo-compulsivo, tá bom? Aqui já temos os casos. Pessoal, vocês têm alguma dúvida? Foi uma horinha de aula, mais ou menos. Vocês querem perguntar alguma coisa desses conceitos que eu trouxe, dos transtornos que eu só falei, mas assim, por alto? Não? No chat, alguém? Tá, então, o que que eu vou sugerir? Vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos. Opa, Beatriz, está tudo ok. Vamos fazer uma pausa de 15 minutinhos, tá bom? E a gente volta às 10h20. Combinados? Olá, pessoal. Deixa eu ver aqui.
Muito bem, pessoal. Voltamos aqui do intervalo, todo mundo tranquilo. Fui pegar um cafezinho. É o seguinte, tem algumas maneiras da gente fazer isso, tá bom? A apresentação agora vão ser apenas de casos clínicos. Esses casos são casos reais que eu tive envolvimento sendo o médico principal, ou então na equipe de assistência no geral, tá certo? E são casos que eu conheço bem, que eu uso bastante como exemplo em aula, em discussão. Então, eu tendo a ter várias informações que não necessariamente eu coloquei aqui nos slides, tá? O que fica legal nesse modelo de aula? É vocês poderem ir perguntando coisas, vocês irem traçando hipóteses juntos de mim, tá? Então, realmente tem alguns dados que não vão estar aqui e vocês podem ficar à vontade de checar ou não, Ô, Diego, tá? Oi, Márcio. tu acha que tem algum problema a gente gravar, continuar gravando? Se for preciso, aí a gente para, não tem problema, mas é só dado ao fato, se você entender que não está correndo nenhum risco para você aí, no sentido do seu sigilo mesmo, aí eu mantenho a gravação. Assim, eu deixei todos os casos de maneira bem anônima, mas é uma boa ponderação, mas eu acho que eu fico mais à vontade se a gente ficar sem, né? Já que esse vídeo vai ficar disponibilizado e tudo. Isso, É um cenário bem diferente da gente enquanto profissional conversando, né? vou interromper, tá, pessoal? Nem lembrei que estava gravando. Perfeito. Muito grave. Tem um quadro muito grave, ou então que envolvam tiques cervicais. Tique cervical é jogar a cabeça para trás rapidamente. Esses aí, as pessoas podem se ferir. E aí são quadros bem mais graves que a gente tem que intervir. Mas geralmente vai embora. Quando não vai embora e fica mais de um ano, a gente começa a pensar se a pessoa tem um tique mesmo, um transtorno de tique. E no caso dessa garotinha, ela tinha uma coisa curiosa. Ela tinha pelo menos 2 tiques no corpo. Vamos pegar aqui exemplos: o de se agachar e o de piscar. E ela tinha um tique verbal, no caso um verbal simples, que a gente presenciou, que foi o pigarrinho, e a descrição da mãe de que ela tinha uns palavrõezinhos. Ela também falava que tinha uns palavrõezinhos. Essa garotinha, ela tinha Tourette, tá bom? Que é aquela síndrome que às vezes a gente vê aparecer na mídia. Acho que tem uma cantora famosa agora, me foge o nome, que tem Tourette. E é desse jeitinho, tá bom? 2 tics, mais um que seja verbal. No caso, um verbal simples. Mas ela não tinha só isso, né? Lembra que o toque geralmente vem junto, pessoal, de alguma coisa? Então, essa garotinha tinha Tourette e tinha o toque. O toque dela tinha 2 dimensões. Tinha uma coisa do encostar em algumas regiões. Isso acontecia de maneira corriqueira em várias situações, tá certo? E tinha a coisa das obsessões, dos pensamentos sobre dinheiro. Uma coisa ansiosa, né? Que a gente consegue até entender de um ponto de vista contextual. Mas que para ela começou a ter uma dimensão de talvez envolva um assalto, talvez envolva uma coisa mais grave. Ela fazia uma coisa que era muito comum na infância, que é um desses tópicos aí, particularidades da infância. Não necessariamente a obsessão e a compulsão andam juntas, tá bom? Muitas vezes a infância não vai dar recursos de palavra tão elaborados e construções de significado tão elaboradas a ponto de dizer: estou me agachando na rua porque isso me traz algum alívio na hora que eu penso que a nossa família vai ficar sem dinheiro. A criança não vai trazer isso. Ela muitas vezes vai responder: não sei, porque sim. Eu fico me sentindo melhor, alivia, tá?
E às vezes a gente nunca vai encontrar a presença de uma obsessão propriamente. Essa menininha, por mais que a gente tenha construído esse contexto em que claramente ela estava ansiosa a respeito da, da segurança familiar, dessa irmã que foi embora, esses medos que ela tinha, ela não dizia que pensava nisso na hora de fazer qualquer um dos comportamentos compulsivos. Tá certo? Isso é muito importante a gente pensar na infância e na adolescência. Realmente vem desconjuntado e às vezes sem nenhuma obsessão. E aí, desculpem. Essa garotinha, ela traz pra gente uma dúvida muito legal, que é a dúvida de, meu Deus, o que que ela tem que é tique, o que que ela tem que é uma compulsão que envolve movimentos e sensações corporais. Às vezes a gente vai ter que, conviver com esse problema. Não tem como definir bem o que está acontecendo. Fica muito borrado mesmo e paciência. A gente que está cuidando que lide com essa frustração de não saber o que está acontecendo. Mas às vezes as pessoas conseguem sim trazer uma diferença, tá? A melhor diferença que a gente tem, assim, descrita e que eu já ouvi também. No tique, o que que acontece? Eu tenho uma sensação premonitória. Olha só, a pessoa sente algo no corpo, tá certo? E esse algo no corpo faz com que ela, na sequência, acabe fazendo o movimento. Vamos imaginar estralar o dedo. Então ela vai sentir isso, e esse aqui eu peguei um exemplo que muitas pessoas têm. Eu começo a sentir alguma coisinha no meu dedo, se eu estou mais ansioso, eu percebo isso, tá? Se não, eu nem penso tanto a respeito. E aí essa coisinha, estalei, melhorou, passou. Foi gostoso o estalo e eu fiz e aconteceu, pronto. Então, no tique teriam essas sensações premonitórias que antecipam o movimento, tá certo? E o alívio vem por quê? Não estava incomodando, mas é gostoso, tá bom? É uma percepção de isso foi bom. Quando a gente fala das pessoas que têm toque e fazem alguma coisa do tipo, preciso piscar tantas vezes, ou então vou ficar estalando aqui meus dedos, essa compulsão, muitas vezes, a pessoa está com um desconforto sem nenhuma sensação física, mas é um desconforto mental. E aí, quando eu executo o movimento compulsivo, isso vai embora. A sensação física não é tão importante. Mais na frente, a gente vai ver que, do ponto de vista hermenêutico, conceitual do toque, essa coisa do corpo é uma das chaves de leitura mais legais para o que está acontecendo, tá bom? Mas teria então essa diferença. O tique eu tenho sensações corporais que antecipam. Beleza? Ficou claro? Tá bom, pessoal. Então a nossa garotinha com toque, Tourette e uma família amorosa que às vezes tinha essa mãe que no amor era muito controladora e um pouquinho invasiva nos momentos ali da escola, foi melhorando, tá? Tanto pôde fazer algumas intervenções psicoterapêuticas específicas, quanto respondeu bem a medicamento. Ela, quando parei de acompanhar o caso, ainda tinha tiques oculares, mas muito infrequentes, tá bom? Não tinha mais pensamentos de preocupação constante sobre ruína financeira, sobre assalto e coisas do tipo, tá bom? E muito raramente tinha algum tique mais elaborado. Não acontecia tanto, tá bom? A tendência é que seja flutuante na infância e adolescência. Então vai ter o Tourette, vão ter momentos que melhora, piora. O toque, muitas vezes, esse de abertura bem precoce e que tem uma associação mais genética, são quadros que não vão melhorar tanto na vida adulta, mas podem estabilizar ou então não ficar tão intenso. Tá bem? Vou fazer agora mais um caso, pessoal. Márcio, faz a gentileza de parar a gravação.